Mahatma Gandhi, um nome que evoca o respeito e a admiração dos mais diferentes grupos ao redor do mundo. Pois bem, eu já ouvi falar, e acredito que você também, que Gandhi dizia não ser cristão por causa dos cristãos. A princípio, eu confesso que julguei ser isto uma dessas frases fakes de internet, como as milhares de frases falsamente atribuídas a Clarice Lispector, Einstein, Charles Darwin, Charles Chaplin, John Lennon e outros que se existem por aí. Mas depois de analisar as várias biografias de Gandhi, eu confirmei que o dito "não sou cristão por causa dos cristãos" era verdadeiro. Daí eu comecei a prestar atenção qual era o seu contexto e me arrepiei com o que encontrei. Tudo começa com o trabalho de um missionário metodista chamado Eli Stanley Jones, que partiu para a Índia em 1907 a fim de pregar o Evangelho. Ao chegar lá, ele se dedicou às classes mais baixas da população, incluindo os Dalit, como aliás faria posteriormente a Madre Teresa de Calcutá. Agora, por se envolver ativamente com grupos assistenciais, ele acabou fazendo amizade com muitos líderes do movimento de libertação da Índia, inclusive, dentre eles, um certo Sr. Gandhi, que ainda não havia se tornado o famoso Mahatma, isto é, a grande alma. Em várias de suas obras, Jones declara como ele tinha excertos de sua correspondência pessoal com aquele que seria o grande libertador da Índia. A sua franqueza ao falar do cristianismo é estarrecedora. Mesmo sendo considerado um Billy Graham da Índia, um título, a meu ver, um tanto anacrônico, Jones não escondeu o fato de que fora ali para pregar de Jesus e saíra de lá, com a sensação de que foi Gandhi quem o evangelizou, tornando-o um promotor do pacifismo. Tanto é que Jones foi indicado em 1948 para o Prêmio Nobel da Paz. E o seu trabalho de reconciliação na Ásia, África e no Japão foi também reconhecido até nos Estados Unidos. Agora, veja o que Jones escreveu sobre o amigo e líder indiano chamado Gandhi. Deus faz uso de muitos instrumentos e ele pode ter recorrido ao Mahatma Gandhi para cristianizar um cristianismo não cristão. Agora, perceba o caos de um mau exemplo. Jones continua contando que certa vez Gandhi considerou a possibilidade de se tornar cristão e chegou a frequentar uma igreja. Mas a igreja era feia, irmãos sonolentos durante o sermão. Naquela atmosfera fria e indiferente, ele foi compelido a desistir de frequentar aquela igreja. Aquela decisão que Gandhi tomou afetou o destino de 400 milhões de pessoas na Índia. É que Jones pensava que por causa da sua influência no país, se Gandhi houvesse se tornado seguidor de Jesus Cristo, talvez a Índia seria hoje o maior país cristão do mundo. E olha que isto é realmente bastante provável. Um episódio ocorrido desta vez na África do Sul, em pleno regime do apartheid, tornou a rejeição de Gandhi pelo cristianismo ainda mais acirrada. Os detalhes que descreverei agora foram publicados na revista Christianity Today. Jones não conta todos os detalhes, mas aponta para a sua historicidade. Foi assim. Quando Gandhi era um jovem advogado, ele ficou atraído pela fé cristã, pois tinha estudado a Bíblia e os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele estava então explorando seriamente a possibilidade de tornar-se um seguidor de Jesus, tornar-se um cristão. Então, quando decidiu assistir um culto numa igreja local, a coisa não saiu bem. Foi assim que ele subiu os degraus, viu um ancião da igreja, um sul-africano branco, barrando o seu caminho na porta. Onde você pensa que vai, kafir? Kafir era uma palavra pejorativa dada aos negros e estrangeiros. Então Gandhi, de maneira humilde, respondeu ao ancião em um tom simples que queria ir à igreja. Ele replicou: Senhor, eu estou aqui porque gostaria de assistir o culto. Mas o ancião rosnou: aqui não existe lugar para kafirs nesta igreja. Então, fora daqui, negro, ou eu chamarei os meus assistentes para atirá-lo escada abaixo.
Depois de um episódio como este, fica difícil dizer alguma coisa que amenize a situação, não é mesmo? Mas ao que parece, Gandhi, embora negasse a possibilidade de se tornar um cristão, não perdeu a sua admiração pelos ensinos de Jesus, especialmente o Sermão da Montanha. Quando ele e Johnny se encontraram pela primeira vez, o missionário não hesitou em perguntar-lhe o que os cristãos podiam fazer para que o cristianismo fosse mais naturalmente aceito na Índia e não mais identificado com uma cultura de opressão vinda de um governo estrangeiro. Veja o que Gandhi respondeu. Em primeiro lugar, eu gostaria de sugerir que todos vocês cristãos, pastores e missionários vivessem mais à semelhança de Cristo, que vocês praticassem a sua religião sem adulterá-la ou sem tornar a sua mensagem uma lástima, que vocês amem e enfatizem o amor, pois o amor é a mensagem central do cristianismo. Estudem mais a religião alheia e procurem por alguma coisa que possa existir nelas, no sentido de serem mais simpáticos com aqueles que pensam diferente. Pode parecer estranho, mas eu tomaria não os conselhos de um missionário experiente, mas de Gandhi para fechar esse programa. Quem sabe deveríamos imitar mais a Jesus para atrair mais as pessoas para Jesus. Lembre-se, meu amigo, o cristianismo conhecido lá fora pode ser a vida que você leva aí na sua casa.